Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tudo bem por aí? Olha, já estamos animados porque a sexta está bem pertinho e nós vamos falar sobre uma coisa bem legal que sempre a gente está tentando trazer aqui, que são nossos escritores. Hoje nós vamos falar, sabe de quê? La La Land Cuiabano. Você sabe o que que é? Não? Você só lembra do filme? Pois é, Mato Grosso é tão especial que Cuiabá tem um filme só, um La La Land. Que é esse aqui, que é a obra do nosso querido Wanderson Castilho Munhoz, lançado esse ano, esse livro. É um romance muito interessante que a gente vai conversar aqui. Tudo bem, Wanderson? Bom dia a todos do RDTV, bom dia Grace, bom Tudo dia a bem? todos os ouvintes. Então, o La La Land Cuiabano é uma história muito surpreendente, que uma distopia que eu criei, imaginei um Cuiabá um pouco mais ao futuro, e que é uma história que vamos falar aos poucos, assim, no podcast, e É, vamos trocar muitas ideias, assim, e pretendo também contribuir bastante para esse debate. que legal. Eu fiquei pesquisando e aí até separei aqui algumas coisas, né? O La La Land Cuiabano tem muita coisa da realidade, apesar de ser distópico, né? Tem a questão Isso. da política, que é a política populista. Uhum. Nós temos também, infelizmente, a questão da violência doméstica, né? Como Isso. que, como que você pensou esse livro? Porque ele parece assim, quando você fala La La Land Cuiabano e vê a capa, você fica achando que vai entrar num conto de fadas, mas quando você vai olhando, ele é, como você disse, é quase um final feliz, né? Quase um final feliz. Por quê? Porque não existe, assim, praticamente finais perfeitos, assim. Finais perfeitos, assim, é mais em histórias, assim, infantis, alguma coisa assim, ou então alguns Uhum, romances assim. Então eu quis dizer quase feliz, porque sempre vai ter alguma coisa, assim, que breca esse final feliz. Então, por exemplo, assim, essa parte, assim, da política, da violência doméstica, assim, também é alguns acontecimentos, assim, que, uhum. infelizmente, não podemos fugir da realidade, e também eu retratei com relação a esse tema. E são casos assim que acontecem também, não só também da violência do homem que pratica contra a mulher, mas também a mulher também que pratica contra homens, e também violência de todos os tipos. Me fala uma coisa, quem são os personagens de La La Land? Conta um pouquinho a história deles pra gente. Bom, alguns personagens eu me inspirei, por exemplo, assim, em alguns casos reais, assim, da minha vivência, que, por exemplo, eu conheci algumas pessoas assim, e apenas adaptei alguns nomes para não parecer muito Uhum, assim, não ficar muito na cara, alguma coisa assim. O, perso- Na verdade, a história é baseada em três personagens principais. O primeiro é uma moça fotógrafa chamada Samília Arruda, que ela uhum. fotografa Cuiabá e fotografa os principais eventos daqui de Cuiabá, e também é envolvida um pouco na política, um pouco também nos negócios de bet. Ela é tipo uma faz-tudo desse romance lá de Cuiabano. O Alberto também é outro personagem, é um bancário que vive muito estressado e que também teve muitas desilusões amorosas, que ele não consegue se desvencilhar nisso, assim. É uma pessoa que com o tempo ele adquiriu certos rancores, certos mágoas de algumas coisas que aconteceram e está tentando melhorar um pouco Uhum. o seu modo de viver, assim, mas assim, sempre acontece alguma coisa que deixa ele para baixo, assim, mas ele está sempre buscando o melhorar como pessoa. E a outra personagem é uma deputada estadual que se foi eleita com apenas 28 anos de idade, chamada Cleomara Manfrini. Ela Uhum. é casada com um desembargador do estado, e que esse desembargador fez o nome dela na política, e ela defende uma causa populista e até uma causa faraônica nessa história, assim, que é o que eu imaginei, a construção de um estádio de futebol chamado Arena Dourado. Ou seja, ela é cuiabanista, Uhum. torcedora do Cuiabá, e também está fazendo esse bem para os torcedores do Cuiabá nesse livro.
Então são 3 personagens do La La Land cuiabano. Isso. É a Samiri. A fotógrafa. Isso. O Alberto, que é o bancário. O bancário. E a deputada Cleomara. E 2 mulheres e um homem, né? Isso. E aí nós temos aí a única deputada, né? Que é a nossa Janaína Riva. Isso. Não tem nada a ver, é uma história. Não tem nada a ver, mas assim, eu imaginei um pouco assim, essa Cleomara é um pouco de direita, é uma política de direita, assim, mas ela também passa por alguns perrengues, assim, na vida particular dela. Ela tem que combater muito ceticismo, muito preconceito, muito assédio, um relacionamento tóxico também que ela convive, assim, com seu marido. Eu percebi que você procurou trabalhar essa questão também da violência doméstica. E você sabe, né? Nós estamos aí, infelizmente, nesse ranking de feminicídio. Uhum. Como que fala de violência doméstica em um livro de ficção distópica, sendo que a gente está vivendo uma realidade tão real, né? Pois é, infelizmente esse assunto, assim, vai ser debatido ainda durante anos e muitos anos, assim. Inclusive, uma das personagens sofre essa violência, assim, mas aí você vai ter que descobrir, lendo o livro, o que acontece com ela. Que tipo de violência que ela sofre? Ela uma violência física e uma violência psicológica também, e um pouco de violência sexual também, porque ela também ela é sujeita a fazer algumas coisas que aparentemente são malucas nas relações sexuais, mas aí você tem que conferir no livro, assim, que eu vou te dar um spoiler, assim, Tá bom. É uma relação, é um tipo de relação sexual muito incomum. É praticada por casais, só que é incomum. Uhum. Eu não vou falar o que é, Certo. você vai ter que descobrir mesmo. E aí, isso, você e ela que pratica também violência doméstica contra o cônjuge dela? Ela tenta contornar a situação com diplomacia. Com diplomacia. Mas aí chegou um ponto que infelizmente não deu mais e ela ficou no limite mesmo da situação e ela acabou, infelizmente, chegando tomando uma atitude contra isso. Beleza, a gente abriu o episódio falando sobre isso, sobre La La Land cuiabano, que foi lançado em abril desse ano. E, olha, é uma obra bem interessante e é bem legal de você ter ela, porque é bem leve, inclusive o layout, eu até falei para ele que é bem espaçado, dá para você ler com carinho, e é muito interessante, olha só. E aí você tá falando aí, La La Land, já ouvi falar, o La La Land é aquele filme que ganhou o Oscar em 2016, vamos mostrar um trechinho aí, o senhor assistiu? Assisti. E aí tem, né, um romance, inclusive a relação é complicada, assim como também fala no seu livro, né? Fala no seu livro. O La La Land, ele ganhou 6 Oscars em 2017. E aí foi o que inspirou, né? Você assistiu o filme e escreveu o livro? Ou você escreveu o livro e depois foi... Como que é? Se você decidiu o título depois? Eu assisti primeiro o filme na época, no cinema. E aí depois que eu criei essa história, eu imaginei um título. E aí eu me inspirei nesse filme para falar desse livro. E aí eu acabei colocando esse título. E quanto tempo o senhor demorou para escrever esse livro? 6 meses. 6 meses, caramba. Bastante. Eu percebi que o senhor tem outras obras, inclusive, o senhor sempre está escrevendo. Quem que é o Wanderson? Conta pra gente. Bom, eu sou um escritor que... Estou tentando entrar no mercado literário assim para poder divulgar mais minhas obras e às vezes eu escrevo algumas coisas assim que aparentemente podem soar como malucas, mas é também um ponto de reflexão também para fazer o leitor também refletir sobre essas obras, sobre alguns acontecimentos que aparentemente nos livros eu coloco como se fossem alguns assuntos malucos, alguma coisa assim, mas assim a ideia é justamente essa, para provocar o debate, para a pessoa poder refletir sobre algumas coisas que acontecem. Inclusive, o senhor tem outra obra aqui, que eu até falei que o senhor escreveu ela, que é Brancos Não Sabem Pedalar, é um dos livros dele, e
foi lançado, que ano que o senhor me falou? 2023. 2023. E aí, gente, no livro eu achei muito interessante, que aí aqui ele já tem até uma previsão aqui, ó. Ele fala que ano 2035, o futebol brasileiro está numa crise técnica sem precedentes. O senhor já adivinhou? Já adivinhei. Eu apenas antecipei essa crise. E aí as pessoas vêm e falam, Wanda, você tá maluco? Você tá maluco, pois é. Como que é para o senhor ser escritor hoje no Brasil? Porque como que faz para poder passar pelo processo criativo, para poder buscar recursos também porque, por exemplo, o senhor de muito bom grado me presenteou com essas duas belíssimas obras. E eu sei que é um custo. Então, como que é para os senhores, assim, escritores hoje? Olha, tem que pesquisar bastante, tem que ver propostas de editoras. Tem que buscar mesmo aquela que é melhor para você, negociar, não entrar em qualquer promessa fácil de dizer assim, eu faço por tanto pequeno valor e você consegue tantos assim, porque a internet, infelizmente, é um antro de armadilha de um monte de gente que quer passar por esperto, infelizmente. Então você tem que entrar em contato realmente, ver realmente nos sites, das editoras, editoras, ver o que realmente eles fazem de proposta de mercado editorial, ver o que a proposta que possa agradar ambos os lados. Você deve ter também um planejamento orçamentário também, porque não é fácil. Eles revisam também o livro, alguns erros, por exemplo, de datilografia, erros de coerência também, eles mandam revisar tudinho. A parte da capa também você tem que aprovar. Então é um monte de coisa, é um processo que depois que eles aceitam a sua obra, demora mais ou menos uns 3 a 4 meses para o livro realmente ficar pronto. Então o La La Land, para ele ficar pronto, o senhor foi 6 meses para o senhor escrever ele? Para escrever, e depois para procurar outra editora. Aí foi quanto tempo para a editora falar assim, não, tá pronto, Wanda? Tá pronto. Na verdade, depois de muito negociar, eu demorei uns 2 meses. Nossa, é bastante, né? Bastante. Assim, não é só vou escrever um livro e... Não, mas se bem que as pessoas têm capacidade, sim, para escrever. Elas podem escrever, sim, inclusive alguns assuntos, inclusive até, por exemplo, um TCC de escola, serve também como uma obra para ser publicada, se a pessoa poder enxergar isso. Com a internet... as pessoas estão muito viciadas em telas, né? Ficam muito no celular, o livro fica meio de canto. Eu confesso para o senhor que eu tenho alguns livros lá, e aí eu começo a ler, aí já coloco no cantinho, já vou para o celular, a gente fica muito disperso. Como que faz para prender esse leitor, seu Wanderson? É criar uma história muito boa, assim, que possa parecer a história bem interessante também. E hoje também tem alguns recursos também para a internet de livros chamados e-books também, que a pessoa não precisa adquirir também o livro físico, basta também acessar o e-book na própria página da internet, ele faz o download e lê pelo computador ou pelo celular. O La La Land está no e-book já? Está no e-book também. Então, se as pessoas quiserem adquirir... Pode adquirir também no site www.clubedeautores.com.br. E quem quiser comprar ele físico? Também pode ser também pelo site www.clubedeautores.com.br e também comigo também. Eu vou divulgar meu Instagram chamado @CastilhoMunhoz. Que maravilha. E eu queria que o senhor deixasse um ponto muito especial para o senhor sobre o La La Land, para a gente encerrar. Eu vi aqui, ó, Cleomara Mafrini, uma deputada calorosa. Que legal. É bem a cara do RD News, Isso. Né? Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de 2034, cerimônia de diplomação de novos deputados estaduais em 2034. Gente, é muito legal. 30 cadeiras disponíveis? Aumentou um pouquinho, infelizmente, o número de deputados, assim, não sei como é que eles conseguiram, mas eles aumentaram. Mas aqui, em algum momento o senhor cita se ela é a única mulher desse parlamento ou alguma delas? Não, eu não cito. Isso daí eu coloco como a pessoa quiser interpretar do jeito que ela bem achar conveniente.
E aí tem até assessoria. Gente, é muito interessante. Qual parte que o senhor deixa para a gente de carinho do livro, para a gente despedir? Na verdade, o epílogo do livro tem uma história muito boa, assim, o epílogo do livro reúne esses 3 personagens principais, assim, juntos, o que eles passaram, o que aconteceu depois, porque a história começa em 2030 e o epílogo termina em 2038, então, o que aconteceu com eles, muita coisa, o que realmente eles evoluíram, os acontecimentos daí para frente. E qual a reflexão do La La Land principal? Reflexão no La La Land principal é o seguinte: se você tem um sonho e quer buscá-lo, busque que vale a pena. É um caminho tortuoso, eu sei, sim, você vai percorrer muita coisa, você vai apanhar, você vai levar muita bordoada na vida, assim, você vai receber muitos nãos, mas não desista não, continue persistindo, assim, que um dia você vai ser reconhecido, você vai ser uma pessoa, assim, que todo mundo vai olhar para você, assim, e vai falar, esse cara é um vencedor. Tá bom. Wanderson, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter tirado um tempinho para trazer os seus livros. Quantos livros você escreveu? 5. Eu vou citar os livros que eu escrevi. La La Land Cuiabano. Esse aqui. Brancos Não Sabem Pedalar. Eu escrevi também o Match Point, que é uma história de voleibol com temática LGBTQIA+. Esse daí você encontra somente na internet. Eu escrevi também um livro de CrossFit chamado Eu, Laura Cristina, que é uma história sobre uma crossfiteira, e também uma piloto de Fórmula 1 chamada Karina Andrea. Esse daí eu pretendo trazer para vocês assim mais para frente e falar sobre eles. E no tema Mato Grossense é só o La La Land? La La Land por enquanto, mas eu também cito em alguns livros também, por exemplo, o Brancos Não Sabem Pedalar, tem o Diego Oreste, que é um personagem cuiabano. Ah, entendi. Então tem um pouquinho de Mato Grosso, né? Você é Mato Grossense? Na verdade, eu nasci em Santo André, mas vim para Cuiabá quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Que legal. Parabéns, viu, Wanderson, por você ter tantas obras, contribuindo com a nossa literatura, principalmente trazendo regionalismo aí pra gente, né? Essa questão da nossa cuiabania, fazendo com que a juventude seja atraída através do cinema a ver sua história. Principalmente chamou bastante a atenção da gente devido ao título, devido a gente querer entender como que é esse La La Land cuiabano. Parabéns, viu? Obrigado. Tudo bom para você, tá, Grace? E sucesso. Amém. Nessa sua empreitada. Obrigada, Wanderson. E você também. E olha, gente, para você que quer entender um pouco mais de como é esse processo criativo, questão de produtora, assiste nosso episódio, segue o Wanderson Castilho nas redes sociais, tá aí a @ dele, vou deixar o site também, para você também que ficou curioso adquirir essa obra-prima. É nossa, gente, é de Cuiabá, coisa mais linda aqui, você precisa ver pertinho como é lindo o livro e é muito curioso a história dele. Ele tem um olhar assim muito diferente, mas que chama a atenção, e 2030 tá bem aqui, ele não tá falando coisa de outro mundo, 2030 tá batendo na porta, viu? Então é bem interessante. Um abraço, hein? Tchau!